E aí, ouvintes? Bem-vindos ao nosso cantinho onde a gente desmistifica o futuro, um bit de cada vez. Hoje a gente trouxe o Zé das naves pra gente falar de bem, de naves e do espaço, claro. Zé, me diz uma coisa: qual a missão espacial mais maluca que a gente já pensou em fazer, mas que ainda não rolou? Que pergunta incrível para começar. Eu estou aqui, pulando de empolgação, cara. Tem uma missão que sempre me deixou com a boca aberta, a missão Project da Era Luz. É um conceito de 1970, desenvolvido pelo grupo de estudo da British Interplanetary Society, e é basicamente um projeto de uma nave interestelar que iria viajar até o sistema estelar de Barnard Star, a cerca de 6 luz-anos da Terra. Imagine isso, cara. Uma nave que iria viajar mais de 50.000 vezes mais longe do que a distância entre a Terra e a Lua. É como tentar jogar uma pedra em um lago e acertar um ponto específico na Lua. E sabe o que é ainda mais louco? Eles planejavam que essa nave fosse movida por uma explosão nuclear. Sim, você ouviu bem. Uma explosão nuclear seria usada para acelerar a nave a cerca de 12% da velocidade da luz. Agora, eu sei que você pode estar pensando, mas isso é loucura. Como eles planejavam controlar essa explosão? E é aí que entra a parte mais incrível. Eles planejavam usar um sistema de propulsão de pulso, que basicamente é como um grande canhão que dispararia pedaços de material nuclear para gerar a propulsão. É como um foguete, mas em vez de usar combustível químico, você usa explosões nucleares. Claro, isso é tudo teoria, e a missão nunca foi realizada, mas é incrível pensar no que os cientistas e engenheiros podem criar quando são libertados para sonhar grande. E é aí que acho que a exploração espacial é tão incrível. É uma área onde a ciência e a imaginação se encontram e onde possibilidades parecem ser infinitas. Uau, Project Daedalus. Adorei a analogia da pedra no lago, super visual. Explosão nuclear para dar o gás é o tipo de coisa que te faz pensar. A gente realmente quer acelerar tanto assim? Mas beleza, você falou em sonhar grande. Para mim, um dos maiores saltos de imaginação foi quando a gente começou a pensar em pousar em outros planetas, né? Tipo, a gente saiu daqui para pisar na Lua, o que já é um salto gigantesco. Mas em Marte, qual a maior barreira real que você vê hoje pra gente finalmente ter alguém por lá? Tipo, pisando na poeira vermelha? Marte, o planeta vermelho, é como o grande irmão mais distante da Terra, cara. E sim, pousar em Marte é um desafio enorme. A maior barreira que vejo hoje é a questão da reentrada e pouso. É como imagine que você está jogando um objeto em um poço muito profundo e você precisa que ele atinja o fundo sem se desintegrar. A atmosfera de Marte é muito fina e isso significa que a nave precisa ser capaz de desacelerar muito rapidamente para não se desintegrar ao entrar na atmosfera. E é aí que entra a parte mais difícil. Humana. A nave precisa Ela ter está um no ar, sistema de pouso que possa literalmente. Na absorver a física do energia da som, reentrada e ainda Beto assim garantir herdou que a isso. nave toque o solo de forma segura. É como imagine que você está tentando pousar um avião em uma pista de aterrissagem que está se movendo a 500 km/h. É um desafio incrível, cara. E é por isso que a NASA e outras agências espaciais estão trabalhando em tecnologias como o Skycrane e o Supersonic parachutes para tentar superar essa barreira. Além disso, há também a questão da radiação cósmica, da proteção contra meteoritos, da falta de recursos naturais. Isso é um desafio gigantesco, mas é também um desafio incrível. E eu acho que é exatamente isso que torna a exploração de Marte tão atraente. É um desafio que nos permite testar os limites da nossa tecnologia e da nossa criatividade. Aterrissar em uma pista que se move a 500 km/h. Gostei dessa. Dá pra sentir o aperto no estômago. Mas falando em frenesi, você mencionou Skycrane e Supersonic Parachute. Isso me faz pensar nas agências espaciais. A gente tem essa briga histórica entre o pessoal da NASA e tal, e agora surgem as empresas privadas, tipo SpaceX, com foguetes reutilizáveis e um ritmo insano.
Na sua opinião, essa nova era de corsários espaciais está acelerando o progresso ou está jogando um monte de areia na engrenagem das missões mais científicas e planejadas? Que pergunta incrível! A competição entre as agências espaciais e as empresas privadas é como um grande jogo de xadrez, cara. A NASA e outras agências espaciais têm uma abordagem mais tradicional, com um foco em missões científicas e bem planejadas, enquanto as empresas privadas, como a SpaceX, estão trazendo uma abordagem mais ágil e inovadora. Eu acho que a entrada das empresas privadas está acelerando o progresso de forma incrível. A SpaceX, por exemplo, está fazendo coisas que ninguém achava possível, como o uso de foguetes reutilizáveis. Isso não só reduz o custo das missões espaciais, mas também permite que elas sejam realizadas com uma frequência muito maior. E é não só as SpaceX, cara. Empresas como a Blue Origin, da Amazon, e a Virgin Galactic, de Richard Branson, também estão fazendo avanços incríveis. É como se o espaço estivesse se tornando uma grande terra de oportunidades para as empresas privadas. E isso está criando um ambiente de competição saudável que está impulsionando o progresso. Além disso, as empresas privadas estão trazendo uma abordagem mais ágil para as missões espaciais, com foco em inovação e experimentação. Isso não significa que as missões científicas e planejadas sejam menos importantes, mas sim que as empresas privadas estão encontrando maneiras de fazer coisas de forma mais eficiente e eficaz. Claro, há também desafios como a questão da regulamentação e da segurança, mas, no geral, eu acho que a entrada das empresas privadas está criando um ambiente de inovação e competição que está impulsionando o progresso na exploração espacial. É como se o espaço estivesse se tornando um grande campo de teste para as empresas privadas. E isso está criando oportunidades incríveis para o avanço da ciência e da tecnologia. Campo de teste para empresas privadas, gostei. Mas pensando nessa agilidade toda e lembrando dos foguetes reutilizáveis que você mencionou, isso me faz pensar em quantas missões, talvez com um foco mais científico, acabaram sendo adiadas ou nem saíram do papel por causa do custo. Você não acha que essa corrida por reutilização e agilidade pode acabar sacrificando um pouco da profundidade? Tipo, a gente tá tão focado em ir e voltar rápido que deixa de lado missões mais ousadas, mais de exploração pura, sabe? Aquelas que levariam décadas para serem concluídas, mas que poderiam trazer descobertas revolucionárias. Que pergunta profunda, cara. É como se você estivesse questionando o próprio coração da exploração espacial. Sim, é verdade que a corrida por reutilização e agilidade pode estar sacrificando um pouco da profundidade e da ousadia das missões espaciais. Eu acho que é um trade-off, cara. Por um lado, a reutilização de foguetes e a agilidade das missões permitem que mais pessoas e mais cargas sejam levadas ao espaço, o que é incrível. Mas, por outro lado, é como se estivéssemos priorizando a velocidade em detrimento da profundidade das missões. As missões mais ousadas, mais de exploração pura, como você disse, são como as grandes expedições de descoberta do passado. Elas levam tempo, recursos e uma visão de longo prazo. E é justamente isso que pode estar faltando na corrida atual por reutilização e agilidade. Eu lembro da missão Voyager, que foi lançada em 1977 e ainda está viajando pelo espaço, enviando dados incríveis sobre o universo. Ou da missão Cassini, que passou 13 anos orbitando Saturno e trouxe descobertas revolucionárias sobre o planeta e seus anéis. Essas missões não foram feitas com agilidade e a reutilização em mente, mas sim com a visão de fazer algo truly épico. E é aí que eu acho que as agências espaciais e as empresas privadas precisam encontrar um equilíbrio. É possível ter agilidade e reutilização sem sacrificar a profundidade e a ousadia das missões. Eu acho que sim, cara. É uma questão de priorizar os objetivos certos e encontrar as maneiras certas de alcançá-los.
Opa, a Voyager e a Cassini são exemplos perfeitos, Zé. Missões que realmente mudaram a nossa perspectiva. Mas falando em perspectiva, a gente vive vendo esses documentários incríveis, ou lendo sobre as descobertas das sondas e às vezes se pergunta: para que tudo isso? Por que investir bilhões no espaço quando a gente tem tanta coisa para resolver aqui na Terra, como fome, doença, crise climática? Como você, que respira exploração espacial, responde a essa pergunta que não quer calar? Essa pergunta, cara, com um velho amigo que nunca quer calar, né? Mas eu vou te dizer, é uma pergunta que eu amo responder. Por quê? Na minha opinião, é um mal-entendido total. A exploração espacial não é uma competição com os problemas da Terra, cara. É como se você estivesse dizendo que, porque há pessoas com fome, não podemos investir em educação ou em medicina. Ou que, porque há doenças a serem curadas, não podemos investir em ciência básica. A verdade é que a exploração espacial é uma parte fundamental do progresso humano, cara. Ela nos permite desenvolver tecnologias que beneficiam a humanidade como um todo. Por exemplo, a tecnologia de purificação de água desenvolvida para a NASA é agora usada em comunidades pobres em todo o mundo. Ou a tecnologia de imagem médica que foi desenvolvida para a NASA é agora usada para diagnosticar doenças em hospitais. E não é só isso, cara. A exploração espacial também nos ajuda a entender melhor o nosso planeta e a nos preparar para os desafios que virão. Por exemplo, a NASA desenvolveu tecnologias para monitorar o clima e prever desastres naturais, o que pode salvar vidas e reduzir o impacto de catástrofes. Sim, é verdade que a exploração espacial é cara, mas é também uma parte fundamental do investimento em nosso futuro. É como se você estivesse investindo em uma poupança para o futuro da humanidade. E, para ser honesto, cara, acho que a pergunta por que investir no espaço quando há problemas na Terra é uma pergunta muito curta. A pergunta é real, por que não investir no espaço e na Terra ao mesmo tempo? Porque, na verdade, é possível fazer as duas coisas, cara. E é isso que devemos estar fazendo. Eu acho que a exploração espacial é uma parte fundamental da nossa natureza humana, cara. É uma expressão da nossa curiosidade, da nossa criatividade e da nossa capacidade de sonhar grande. E, se não investirmos nisso, estaremos renunciando a uma parte fundamental de quem somos como seres humanos. Investir em poupança para o futuro da humanidade, gostei dessa, Zé. E a ideia de que não é uma coisa ou outra, mas sim o e com o planeta, é crucial. Mas pensando nesse futuro e na sua paixão por missões, vamos falar de Marte de novo. Você é um grande entusiasta da colonização, certo? Se pudesse escolher um único desafio técnico para resolver antes de mandar a primeira leva de colonos para lá, qual seria e por quê? E me diga, qual a maior dificuldade em convencer as pessoas de que essa empreitada é não só possível, mas necessária? Marte, o planeta vermelho. Sim, eu sou um grande entusiasta da colonização de Marte, cara. E se eu tivesse que escolher um único desafio técnico para resolver antes de mandar a primeira leva de colonos para lá, eu diria que é a questão da proteção contra a radiação cósmica. Você sabe, Marte não tem um campo magnético forte como o da Terra, o que significa que a radiação cósmica pode atingir a superfície do planeta de forma direta. E essa radiação é um problema grave para a saúde humana, cara. Ela pode causar danos ao DNA, aumentar o risco de câncer e até mesmo afetar o sistema nervoso central. Então, precisamos desenvolver tecnologias que possam proteger os colonos de Marte contra essa radiação. Isso pode incluir a criação de habitats subterrâneos, que podem oferecer uma proteção natural contra a radiação, ou o desenvolvimento de materiais e tecnologias que possam absorver ou bloquear a radiação. Agora, sobre a maior dificuldade em convencer as pessoas de que a colonização de Marte é não só possível, mas necessário, eu acho que é o fato de que muitas pessoas ainda não entendem a urgência da situação, cara. A Terra está enfrentando desafios graves, como o aquecimento global, a perda de biodiversidade e a escassez de recursos naturais.
Se não fizermos algo para mudar nosso curso, podemos estar enfrentando uma catástrofe global. A colonização de Marte pode parecer uma solução distante e futurista, mas eu acho que é uma das poucas opções que temos para garantir a sobrevivência da humanidade a longo prazo. Se não começarmos a trabalhar nisso agora, podemos perder a oportunidade de criar um futuro melhor para nós mesmos e para gerações futuras. Além disso, eu acho que as pessoas também precisam entender que a colonização de Marte não é uma competição com os problemas da Terra, cara. É uma oportunidade para expandir nossa presença no universo e criar novas oportunidades para a humanidade. Se trabalharmos juntos para resolver os desafios técnicos e logísticos, eu acho que podemos criar um futuro incrível para todos nós. Proteção contra radiação, entendi. Faz todo sentido quando você coloca assim, pensando no futuro da humanidade e nas ameaças que a Terra enfrenta. Mas, Zé, sejamos sinceros, nem toda missão espacial é um sucesso estrondoso, né? A gente vê as maravilhas que as sondas fazem, mas também tem os fracassos. Qual foi o grande escorregão na história da exploração espacial que, na sua opinião, nos ensinou mais sobre o que não fazer e por que esse aprendizado é tão valioso hoje? Sim, os fracassos, eles são uma parte inevitável da exploração espacial, cara. E, sim, há um escorregão que me vem à mente como um exemplo clássico do que não fazer. A missão Mars-Climate-Orbiter. Em 1998, a NASA lançou a Mars-Climate-Orbiter, uma sonda espacial que foi projetada para estudar o clima de Marte. No entanto, devido a um erro de cálculo na conversão de umidade de medida, a sonda entrou em órbita de Marte com uma altitude muito mais baixa do que o planejado. Isso causou uma perda de controle da sonda e, eventualmente, ela desapareceu. O que é interessante sobre esse fracasso é que ele não foi causado por uma falha técnica ou por uma falta de recursos, mas sim por um erro humano. E isso é o que torna esse aprendizado tão valioso, cara. O que a NASA aprendeu com a Mars Climate-Orbiter é a importância da verificação e validação de todos os cálculos e processos, especialmente quando se está lidando com missões espaciais complexas. Eles também aprenderam a importância de ter uma equipe diversa e experiente, com pessoas de diferentes backgrounds e perspectivas, para que possam identificar e evitar erros. Hoje, a NASA e outras agências espaciais têm processos de verificação e validação muito mais rigorosos, e isso ajudou a prevenir erros semelhantes em outras missões. Além disso, a indústria espacial como um todo aprendeu a valorizar a transparência e a comunicação aberta, para que possam aprender com os erros e melhorar continuamente. E, cara, isso é importante não apenas para a exploração espacial, mas também para qualquer área da vida. Aprender com os erros e usar esses aprendizados para melhorar é fundamental para o progresso e o sucesso. E, no caso da exploração espacial, é especialmente importante porque os riscos são altos e as consequências de um erro podem ser graves. Então, sim, o escorregão da Mars Climate-Orbiter foi um aprendizado valioso, cara. E eu acho que é um exemplo de como a exploração espacial pode nos ensinar a ser mais cuidadosos, mais atentos e mais resilientes, e a usar esses aprendizados para melhorar e crescer. Um erro de unidade de medida que custou uma missão inteira. Quem diria que a matemática simples ia derrubar uma nave espacial? É o tipo de coisa que te faz pensar, será que com toda essa tecnologia, a gente ainda é um pouco selvagem quando se trata de precisão? Mas falando em precisão e em visões de futuro, a gente tem olhado muito para Marte. Mas e além? Qual a coisa mais fascinante que a gente poderia encontrar em outros sistemas estelares? Algo que faria você dizer, pronto, valeu cada centavo investido em telescópios gigantes e sondas viajantes. Sim, a precisão é fundamental na exploração espacial, cara. E, sim, a tecnologia pode ser muito avançada, mas a matemática simples ainda é a base de tudo. Agora, falando em visões de futuro e em encontrar coisas fascinantes em outros sistemas estelares, cara, isso é um tema que me faz sonhar acordado.
Eu acho que uma das coisas mais fascinantes que a gente poderia encontrar em outros sistemas estelares é um planeta com condições semelhantes às da Terra, mas com uma bioquímica completamente diferente. Imagine, cara, um planeta com oceanos de metano, atmosferas de nitrogênio e oxigênio, e vida baseada em processos químicos que não envolvem o carbono. Isso seria como encontrar uma forma de vida completamente nova, cara. E se a gente conseguisse decifrar a bioquímica desse planeta, poderíamos aprender coisas incríveis sobre a origem da vida no universo. Outra coisa que me parece fascinante é a possibilidade de encontrar uma civilização extraterrestre, cara. Imagine um planeta com uma tecnologia avançada, mas com uma cultura e uma sociedade completamente diferentes das nossas. Isso seria como encontrar um espelho do universo, cara, uma chance de ver como as coisas poderiam ser se as condições fossem diferentes. Sim, a gente está procurando por isso, cara. A NASA e outras agências espaciais estão trabalhando em missões como a TESS e a JWST para encontrar planetas com condições semelhantes às da Terra e estudar a atmosfera deles. E, quem sabe, talvez um dia a gente encontre um planeta com sinais de vida, cara. E, se isso acontecesse, seria como encontrar o santo grau da astronomia, cara. Seria a confirmação de que não estamos sozinhos no universo e que a vida é um fenômeno mais comum do que a gente imagina. E, sim, valeu cada centavo investido em telescópios gigantes e sondas viajantes, cara. Porque, no final, é a curiosidade humana e a busca por respostas que nos fazem avançar como civilização. Bioquímica completamente diferente e civilização extraterrestres e você me deixou arrepiado só de pensar. É exatamente essa magia, né? Desse ponto de vista mais filosófico, você acredita que a busca por vida extraterrestre ou por planetas habitáveis, de certa forma nos ajuda a entender melhor o nosso próprio lugar no universo, a nossa singularidade ou a nossa universalidade? Ou é só um desejo de aventura cósmica? Sim, a busca por vida extraterrestre e por planetas habitáveis é como um espelho que nos reflete de volta, cara. É uma oportunidade para refletir sobre o nosso próprio lugar no universo e sobre a nossa condição como seres humanos. Eu acho que a busca por vida extraterrestre é uma forma de questionar a nossa própria singularidade, cara. É como se estivéssemos perguntando: somos apenas uma anomalia no universo ou somos parte de algo maior? E se encontrarmos vida em outro lugar, isso nos faria questionar a nossa própria identidade e o nosso papel no universo. Além disso, a busca por planetas habitáveis também nos faz refletir sobre a nossa própria responsabilidade em relação ao planeta Terra, cara. É como se estivéssemos pensando: se encontrarmos um outro lar no universo, vamos nos esquecer do que temos aqui, ou vamos aprender a cuidar melhor do que temos aqui, caso encontremos outro lar. Sim, é um desejo de aventura cósmica, cara. É a curiosidade humana que nos impulsiona a explorar, a descobrir e a entender o universo. É a mesma curiosidade que nos levou a sair da África, a atravessar os oceanos e a conquistar os continentes. Mas é mais do que isso, cara. É uma busca por significado e propósito. É uma forma de entender melhor o nosso lugar no universo e de encontrar o nosso lugar no grande esquema das coisas. É como se estivéssemos perguntando: por que estamos aqui? Qual é o nosso propósito? E se encontrarmos respostas para essas perguntas, ou mesmo se não encontrarmos, a busca em si já será uma vitória, cara. Porque, no final, é a jornada que importa, não o destino. É a busca que nos faz crescer, que nos faz questionar e que nos faz entender melhor a nós mesmos e ao universo. A jornada que importa, não o destino bonito isso, Zé. Realmente.
E falando em jornadas, você é um apaixonado por história espacial. Se pudesse ter uma máquina do tempo e ir para um único momento da corrida espacial, qual seria? Aquele evento que você precisa testemunhar com seus próprios olhos para entender a magnitude do que aconteceu? E, com essa perspectiva histórica, qual a sua maior esperança para o futuro da exploração espacial nas próximas décadas? Que pergunta incrível, cara. Se eu tivesse uma máquina do tempo e pudesse ir para um único momento da corrida espacial, eu escolheria o momento em que o Apollo 11 pousou na Lua em 1969. Imagine, cara, estar lá no Kennedy Space Center no dia 16 de julho de 1969, quando Saturno V foi lançado ao espaço, e depois seguir a missão, ver os astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins viajando para a Lua, e finalmente testemunhar o momento em que o Ado pousou na superfície lunar. Eu quero ver o rosto de Neil Armstrong quando ele disse que é um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade. Eu quero sentir a emoção e a tensão do momento, saber como foi quando os controladores de voo e os astronautas trabalharam juntos para realizar o impossível. E, com essa perspectiva histórica, minha maior esperança para o futuro da exploração espacial é que possamos retomar o espírito de colaboração e ambição que caracterizou a corrida espacial. Quero ver as nações e as organizações trabalhando juntas para explorar o universo, compartilhando recursos e conhecimento para alcançar objetivos comuns. Eu imagino um futuro em que a exploração espacial não seja apenas uma questão de competição e nacionalismo, mas sim uma questão de cooperação e avanço humano. Um futuro em que possamos enviar humanos para Marte e além, não apenas para conquistar um novo território, mas para expandir a compreensão humana do universo e melhorar a vida na Terra. E, quem sabe, talvez um dia possamos ter uma base lunar ou marciana que sirva como um ponto de partida para missões mais ambiciosas, como a exploração do sistema solar ou a busca por vida extraterrestre. O futuro da exploração espacial é cheio de possibilidades, cara, e eu estou ansioso para ver o que os próximos anos trarão. Pousar na Lua, Zé consigo sentir a vibração. É como se aquele momento dissesse: ok, o céu não é mais o limite, e sua esperança de colaboração é exatamente o que a gente precisa. Mas agora, chegando ao nosso último ponto, e sabendo que você é o cara que se empolga até com os detalhes técnicos de uma janela de lançamento, qual a próxima grande inovação que você acha que realmente vai mudar o jogo na exploração espacial, algo que talvez ainda esteja no campo da teoria, mas que você tem certeza que vai decolar nos próximos 20, 30 anos? Aquela coisa que vai fazer a gente olhar para trás e pensar: como a gente vivia sem isso? Que pergunta incrível para fechar, cara. Eu acho que a próxima grande inovação que vai mudar o jogo na exploração espacial é a propulsão nuclear de fissão. Sim, você ouviu bem, cara. A ideia de usar reatores nucleares para gerar energia e impulsionar as naves espaciais é uma das coisas mais emocionantes que eu posso imaginar. Imagine, cara, uma nave espacial que pode viajar por anos sem a necessidade de reabastecimento, que pode alcançar velocidades maiores do que as atuais e que pode suportar a radiação cósmica e as temperaturas extremas do espaço. Isso é como ter um motor de foguete que nunca pode funcionar, cara. E não apenas a propulsão, cara. A energia nuclear também pode ser usada para gerar oxigênio e hidrogênio a partir da água, o que pode ser usado para respirar e para combustível. Isso significa que as naves espaciais podem se tornar mais autossuficientes e menos dependentes da Terra. Agora, eu sei que a propulsão nuclear de fissão ainda está no campo da teoria, cara, mas eu acho que nos próximos 20, 30 anos vamos ver um grande avanço nessa área. A NASA e outras agências espaciais já estão trabalhando em projetos de propulsão nuclear, e eu acho que é apenas uma questão de tempo até que vejamos as primeiras naves espaciais equipadas com essa tecnologia. E, quando isso acontecer, cara, vai ser como um divisor de águas.
Vai ser como se tivéssemos descoberto um novo combustível para as estrelas, cara. Vai ser possível explorar o sistema solar e além com uma facilidade e uma eficiência que nunca imaginamos antes. E, sim, eu acho que daqui a 20, 30 anos, vamos olhar para trás e pensar como a gente vivia sem isso. É como se estivéssemos vivendo em um mundo pré-internet, cara. É como se estivéssemos pensando como a gente fazia para se comunicar antes dos celulares. É como se estivéssemos imaginando um mundo sem aviões, cara. A propulsão nuclear de fissão vai ser um daqueles avanços que vai mudar o jogo, cara. Vai ser um daqueles momentos em que a humanidade vai olhar para o futuro e pensar: o que mais podemos alcançar? E eu estou ansioso para ver o que o futuro reserva, cara. Zé das naves, que viagem. Propulsão nuclear de fissão para botar um motor que não para de funcionar nas estrelas. Fico imaginando a gente lá, daqui a 30 anos, olhando para trás e pensando: nossa, a gente demorou para entender que o átomo era a resposta. Agradeço demais a sua energia contagiante, sua paixão e por ter nos levado para tão longe hoje. Foi um prazer ter você aqui no nosso palco digital. E para você que nos acompanhou com a gente nessa jornada cósmica, obrigado pela audiência. Até a próxima e continuem olhando para cima.